Meninos, conforme havíamos combinado da última vez, vamos falar hoje sobre o oculto. No Egito Antigo, todo escravo que trabalhava na construção das pirâmides tinha a sua língua extirpada para não passar a ninguém os caminhos que as pirâmides tinham por dentro, os segredos de como chegar até o sarcófago do rei no dia em que ele ali. Que quando o rei morria, morriam os seus empregados, aqueles que lhe haviam servido, porque os egípcios acreditavam que, uma vez despertos na verdadeira vida, eles continuavam reis e precisavam de escravos que os servissem. Por isso, todo mundo era enterrado vivo junto com o faraó. Imaginem vocês a confusão que não dava quando todo mundo despertava fora da matéria. Os romanos acreditavam também que estavam ocultos os gênios tutelares que protegiam as casas. E à porta de cada casa havia os deuses nos quais eles acreditavam e a quem prestavam homenagens. Então, tinha a deusa que protegia o lar, tinha o deus que protegia o guerreiro quando ele ia para a guerra. Os egípcios, por exemplo, tinham muitos deuses, entre os quais Anubis, que tinha o rosto de um chacal e que, após a morte de cada ser humano, pesava o coração da pessoa que morria para verificar se o coração pesava muito ou pouco e se a pessoa podia ser homenageada ou não após a morte. Vocês veem que, quando Jesus surge, a coisa muda de figura completamente. Muita gente até hoje se pergunta por que Moisés não teve permissão de conhecer a Terra Prometida, se foi ele que recebeu do alto do monte, das forças maiores, os 10 mandamentos. Aquilo que, na verdade, foi o preceituar da vinda do Cristo mais tarde. Mas os espíritos amigos contam que, naquela época de Moisés, as pessoas chamadas a servir, os invisíveis, os que se ocultavam porque não eram vistos, na verdade, eram as melhores pessoas que existiam na Terra encarnadas, porque o resto era um pessoal muito difícil. E não cabe aqui nenhuma crítica, porque nós devíamos estar lá. Eu me recordo uma vez, num tratamento aqui da comunhão, em que o Dr. Bezerra conversava conosco acerca dos milênios passados e os que ainda viriam, das coisas que nós ainda tínhamos que aprender. E eu me recordo que, muito surpresa, eu era garota ainda, perguntei, meu Deus, mas quer dizer que nós estamos aqui desde a época de Moisés? E Dr. Bezerra, oh, minha filha, muito, muito antes disso. Então, não adianta pensar que nós somos espíritos recentes. Eu fui criado outro dia. Deus estava sem fazer nada e resolveu me dar vida. Não. Caminhamos infinitamente e não podemos afirmar que não sentimos, embora quase nenhum de nós veja, essa presença. Esse que permanece oculto e que é o nosso protetor espiritual, que é um amigo desencarnado que prometeu velar por nós, que são aqueles que, quando nós nos preparávamos para vir mais uma vez à Terra, deram testemunho de que dessa vez nós íamos fazer as coisas corretamente. Os sacerdotes e bruxos de todas as épocas lidavam com o oculto. Por que os bruxos e bruxas usavam os gatos? Porque o animal ele é um
captador de energia. E, claro, os gatos, em especial, pelo próprio temperamento que o gato possui. Eu já comentei com vocês que eu tive um gato chamado Juarez, era um gato preto, e que eu achei na rua, filhotinho e cego. Ele viveu comigo 4 anos. E o veterinário dizia assim, um dia ele vai embora. E eu dizia, é impossível. Ele nunca vai embora, porque ele vai ser grato ao fato de eu ter tirado ele da rua filhotinho. Quando ele tinha 4 anos, ele pulou a janela e foi embora. Eu descobri que os homens não são nem um pouco apegados ao sentimento. Eles podem se apaixonar por você, mas desapaixonam rápido. Essa é que é a verdade. Mas os bruxos sabiam que os gatos, principalmente, não precisava ser gato preto, não, usavam a própria energia para sintonizar com as outras energias. Então, obviamente, o gato era o símbolo, sim, da bruxa, do bruxo. Os sacerdotes da Grécia Antiga eram verdadeiras pitonisas. Apareciam na frente do rei e pá, 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 pá. Falavam um monte de coisa que, claro, o rei, no auge da sua tirania, não acreditava, mas muitos deles tinham vidência, audiência, e, obviamente, as coisas acabavam acontecendo. Ou não, porque também muita gente mentia, muita gente afirmava possuir uma energia, uma vibração, uma mediunidade que não existia. E isso acontece até hoje. Quando você for, e eu tenho certeza que nenhum de vocês vai, mas digamos que você fosse a uma cartomante, ou uma pessoa que colocasse runas ou cartas. Se você entrar no lugar onde a pessoa atende e tiver uma cortina de veludo, um lustre enorme, umas luzes fosforicantes, pode saber que mediunidade não tem nenhuma. Porque tudo que é cenário é para fazer desaparecer o óbvio, que aquela pessoa não possui mediunidade ou nada que ela possa dizer. Eu conheço pessoas maravilhosas que não podem ouvir falar de uma cartomante ali na W3 Sul, que elas já estão lá. E se surpreendem, mas você nunca foi? Eu falei, nunca. Porque imagine aquele momento em que o seu adversário desencarnado, aquela pessoa que não gosta de você e está oculta, vai utilizar-se da mediunidade daquela pessoa que está te recebendo para colocar um monte de coisa na sua cabeça. Coisas que você vai sonhar que aconteçam, que não vão acontecer. Ameaças que, de repente, a pessoa vai ler lá nas cartas e, na verdade, não existem. E você ainda paga para escutar isso. Então, você quer ser bem orientado? Mude o seu interior para o bem. E os protetores espirituais, ocultos à sua visão, muitas vezes à sua audição, mesmo assim, vão agir da melhor maneira para conduzir você, sempre que você permitir, para os caminhos que são os caminhos do positivo e da benção. Richelieu ficou famoso na França. Ele tinha um poder hipnótico sobre os reis de França. Ele se escondia atrás das cortinas para escutar e para poder, obviamente, fazer todas as intrigas que pudesse. Ele foi de uma tal crueldade que os espíritos amigos nunca contaram o que foram as encarnações de Richelieu depois que ele foi o cardeal Richelieu. Porque coisa boa, com certeza, não foi. Rasputin, na Rússia dos czares, valendo-se da ingenuidade da czarina, que tinha um filho hemofílico, o único filho homem, dominava completamente a mente e o coração daquela mãe, que queria apenas a cura impossível para o filho.
Morreu assassinado, porque ele começou a se meter em milhões de coisas para as quais não era chamado. E, geralmente, a pessoa que tem esse dom de lançar a sua energia e de receber, todos nós temos, mas com uma determinada atitude, com uma determinada intenção, e isso às vezes se volta contra você, em geral se volta quando você lança uma energia negativa sobre o outro, mesmo que seja alguém que você ame ou diga amar. Todos nós vivemos mergulhados nisso que nós não enxergamos, mas que existe, que são as energias das quais nos alimentamos, que existem em nós e que trocamos permanentemente com o nosso semelhante, gostemos dele ou não. O que nós escondemos, nem preciso dizer, né? Você tem um segredo, meu Deus do céu. E cá entre nós, quem mais sabe guardar um segredo é quem desconhece o segredo. Se não conte, olha, eu estou contando só para você. Não é para você contar para ninguém. Daqui a 5 minutos a humanidade está sabendo. Mas, às vezes, acontece da pessoa realmente guardar o segredo. Os espíritos dizem que aquilo que nós escondemos, que nós guardamos, no entanto, se irradia de nós. Se for coisa boa, tanto melhor. Se não for, nós vamos parar nas cabines de passe, nos tratamentos dos obsessivos, porque aqueles que também não querem coisas boas e estão fora da matéria passam a nos acompanhar. E isso não pode, porque acaba afetando profundamente o nosso psiquismo, a nossa saúde, a ponto de ficarmos doentes, as chamadas doenças da cabeça, as doenças inventadas. Se você é médium, pode ter certeza. Se você disser, hoje eu acho que eu vou ter uma dor de cabeça, pimba, a dor de cabeça aparece. Quando eu tinha 11 anos, na porta do Colégio Casebi, eu ficava esperando a condução para voltar para casa, e os meus colegas adoravam conversar comigo. E diziam assim, nossa, eu gosto de conversar com você, porque eu estava com uma enxaqueca, e passou. Adivinha para quem que passava? Até você descobrir que aquilo é mediunidade, é troca. A pessoa lança sobre você energia, leva a sua e você fica com a dela. Por isso existem os tratamentos de passe, quando você vai deixar as energias que você acumulou em semanas difíceis, no relacionamento difícil, dentro da cabine. Agora, não adianta você sentar na frente do médium e pensar, o que eu vou fazer para o almoço amanhã? O que eu vou tirar do freezer? Não tem nada a ver. Os espíritos vão até querer te ajudar, mas não vão conseguir. Porque o seu pensamento não está ligado àquelas vibrações que são invisíveis, mas que estão ali, fortes, para tirar de você, como se fosse um banho que vai craquelar toda aquela energia, e aquilo cai como se fosse um vidro quebrado, e inundar você das coisas positivas. Olha, eu já vi coisas em fila de passe impressionantes. Por exemplo, tinha gente, antigamente, que contava as cadeiras quando a porta abria para cair em determinado médium. Não, eu contei, o seu Nelson está lá naquela cadeira da esquina. Eu contei e vou sentar na frente dele, porque o seu Nelson era o dirigente do trabalho. Você podia estar com um escorpião na cabeça e você saía boa. Mas como a gente comentava isso, todo mundo queria tomar passe com o seu Nelson. Ou com Dona Angélica, na noite de quinta-feira. Engraçado que Dona Irene tinha uma mediunidade incrível. Ela recebia Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Dia da Cruz, Dr. Ramayana, Mãe Isabel. Ninguém queria tomar passe com ela. Por quê? Porque a mediunidade dela era passado, presente e futuro.
Quando ela chegava na frente da pessoa, ela segurava o joelho da pessoa e dizia assim: posso te falar uma coisa? Não adiantava você dizer não, porque ela já tinha começado a falar. Então, era complicado. As pessoas fugiam dela, porque quando ela fazia aquele olhar 3x4, pronto. Meu pai foi um fumante inveterado a vida toda. E ela olhava para ele e ele dizia assim: o que a senhora está olhando? E ela dizia: eu não estou olhando o senhor, não. A senhora não está me olhando? Não, eu estou olhando os invisíveis que fumam com o senhor. Nem assim meu pai parou de fumar. As pessoas que têm vícios podem ter certeza. O oculto está com ela. É por isso que é tão difícil parar de fumar, parar de beber, porque não é só você. É a turma do deixa disso, como eu chamo. Você resolveu que você agora vai parar de beber. E a turma do deixa disso, que bobagem. Um copinho só não faz mal. Do copinho você vai para o segundo copinho e por aí você vai. Por isso é tão complicado. A decisão tem que ser absoluta. Eu não quero mais isto, porque eu sei que isto vai acabar me levando à morte. Porque vícios nos levam à morte. Excessos nos levam à morte. E é claro que os invisíveis, que não são corretos e dignos, têm inveja do corpo que nós temos e que eles não têm. E se eles tiverem que criar problema para nós, eles vão criar, até que percebam que criar problema para nós é criar problemas para eles também. E todos juntos vamos ter que avançar, unidos. Porque também o que vai adiantar chegar do lado de lá, irmos para um lugar bom, um lugar evoluído, se vamos deixar aqui pessoas que amamos? Não há céu para quem deixou os seus amores na terra. Não há. Nós voltamos, nós reencarnamos quantas vezes forem necessárias, até que nada mais esteja oculto. Jesus sabia tanto disso que afirmou: o Pai vê o que fazes em segredo. Jesus disse isso, porque queria nos alertar. Não adianta fingir. Ele sabia que nós éramos energia pura. Um dia fareis o que eu faço, e ainda mais. Vós sois deuses. Ele queria dizer que ele estava à nossa frente. Ele era Cristo, mas nós também chegaríamos lá. Quando Pedro vê Jesus caminhar sobre a água, pede: Senhor, eu quero caminhar sobre a água. E Jesus estende o braço e diz: vem. E Pedro sai da barca e começa a caminhar na água. Agora, é claro que no meio do caminho, Pedro pensou: o que eu estou fazendo caminhando na água? E começou a afundar. E Jesus o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Se ele não tivesse duvidado, ele teria caminhado até abraçar Jesus no meio do mar. Mas não conseguiu. Um dia Jesus perguntou: o que dizem que eu sou? E Mateus disse: uns dizem que és um bruxo. O outro: uns dizem que és o demônio. O outro: todos desconfiam de ti, mestre. E vocês, o que pensam que eu sou? E Pedro afirmou emocionado: eu sei quem és. És o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro era o mais velho.
observava Jesus o tempo todo. E Jesus então diz: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu edificarei o meu reino. Porque Pedro foi o primeiro a perceber que todos eles estavam muito distantes de entender o que era Jesus. Jesus alertou infinitas vezes: Senhor, por que nós não curamos? Senhor, por que nós não expulsamos os demônios? Por causa da vossa pouca fé. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis essa montanha: passa daqui para lá, e nada vos será impossível. A montanha que Jesus se referia, obviamente, era a montanha das nossas dificuldades. As prisões mentais do nosso passado nos atingem e muitas vezes surgem através de pesadelos. Já aconteceu de você sonhar que alguém está correndo atrás de você? E você corre, 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 e a pessoa quase te alcança, e quando ela vai te alcançar, alguma coisa acontece que te traz de volta para o corpo e você acorda. Há muitos anos atrás, uma moça veio à comunhão. Ela havia descoberto que o marido tinha uma outra pessoa. E o que começou a acontecer? Ela ficou tão desgostosa que quando ela saía do corpo nas horas de sono, ela saía correndo e não queria mais voltar para acordar de manhã. E, é claro, as almas sofredoras corriam atrás dela. Então, foi preciso um tratamento desobsessivo, foi preciso que o esposo também fizesse, foi preciso que eles se entendessem, porque havia um risco, segundo os amigos espirituais, dela ser desligada do corpo físico por almas intensamente sofredoras e inteligentíssimas que queriam afetá-la desta forma, porque ela tinha perdido a alegria de viver, porque tinha descoberto que o esposo tinha uma outra pessoa na vida dele. Pelo amor de Deus, meninas, você descobriu qualquer coisa do seu marido? Não saia correndo na hora do sono, entendeu? Que bobagem! Divórcio hoje em dia existe para isso. Não seja boba. Ou então você pega e compra o batom mais caro que você encontrar. Como diz Nani People, uma mulher sem batom é uma mulher sem destino. Você coloca o batom, ele vai ficar pasmo com aquele batom maravilhoso em você e você vai fazer aquele ar indiferente. Juro por Deus, o homem aguenta tudo, indiferença nunca. Eles morrem por uma mulher indiferente. Então, acontece sempre de nós reencontrarmos o nosso passado. Muitas vezes, alguém que nos aprisionou e que nós vamos rever. Muitas vezes nos unimos àquela pessoa. E os espíritos comentam uma coisa nos livros de André Luiz comenta isso, que há pessoas que, mal chegada à idade adulta, dá uma coisa na pessoa de querer casar, de querer ter filho, e o pai e a mãe dizem: meu filho, você é muito novo. Não, mas eu quero, eu preciso casar, ter filho. Os livros do André Luiz são de 1944 a 57. Eu dei um desconto, porque hoje eu não conheço ninguém que diga: eu quero casar, eu quero ter filho. Mas, naquela época que ele psicografou os livros, parece que isso era comum. E ele narra no livro Entre a Terra e o Céu que há pessoas que saem tão compromissadas no mundo espiritual para gerar filhos que elas querem, de qualquer maneira, ter filhos, porque elas vão trazer para junto delas os compromissos do passado na figura dos filhos que terão. Mas, gente, isso não é para você chegar em casa e dizer para o seu filho que está noivo: vamos rever o seu noivado. Eu estou achando você muito empolgado.
Vai que vem algum neto meu que é um capiroto, mistura de capeta com garoto. Então vamos com calma. Não. Mas naquela época, durante a Segunda Grande Guerra, ele começou a psicografar através do Chico e conta isso, que há pessoas que se afligem mesmo, que se afligiam para formar uma família, porque sabiam dos compromissos que tinham para formar a família, para receber crianças como suas filhas. Por que os criminosos que nunca foram descobertos, na verdade, acabam se entregando? Porque eles vivem a imagem mental do que eles fizeram. Então, eles podem esconder, eles podem nunca ser presos, eles podem botar a culpa em outra pessoa, mas aquilo permanece oculto dentro dele. É um inferno interior, porque ele sabe que ele fez aquilo, ele sabe que ele tirou a vida daquela pessoa. Então, é muito complicado, porque o remorso acaba com a pessoa por dentro. Ela talvez nunca se entregue, talvez ela saia da Terra e volte ao mundo espiritual completamente culpada, sem ter resgatado seu débito com a justiça dos homens. Vai se entender com a justiça da própria consciência, mas ele não consegue esquecer. Roque Jacinto escreveu um livrinho há muitos anos, favorito das crianças de evangelização, O Lobo Mau Reencarnado. Vocês sabem, o lobo comeu a vovozinha e ia comer a Chapeuzinha quando o caçador matou o lobo mau. E aí, quando ele chegou no mundo espiritual, você matou a vovozinha, você comeu, mastigou a vovozinha. Eu? De jeito nenhum. Eu jamais faria isso. Quando que eu ia matar e comer uma vovozinha? Enquanto ele alegava inocência, para seu desespero, da sua mente, como se fosse um filme, batia na parede a história verdadeira. Ele comendo a vovozinha, ele querendo comer Chapeuzinho, até que o caçador o matou. Ele morre de arrependimento, porque não tinha como mentir. Aquilo que estava oculto veio. E aí ele pede para voltar à terra. Mas ele precisava voltar próximo do caçador que lhe tirara a vida. E ele volta, então, como cachorro do caçador. Mas não ficou só nisso. Eles saíram para caçar, o lobo mau já reencarnado como cachorro. Um dia estão na floresta, uma cobra venenosa se lança sobre o caçador para defender o dono. O cachorro se lança sobre ela e morre picado pela cobra, resgatando assim o seu débito. O lobo mau doara a própria vida ao caçador que lhe havia tirado a existência quando ele era lobo. As crianças adoravam essa história. Elas achavam o máximo o lobo mau ter reencarnado como cachorro do caçador e, dessa vez, dar a vida para que o caçador pudesse viver. Resumindo, é isso que acontece conosco. Nós nos aproximamos das pessoas mais chegadas. Nos fizeram bem ou que não é bom, não importa. Nós temos que encontrá-las novamente, para, dessa vez, ressarcir os nossos débitos e iluminar de amor a nossa relação com essas pessoas. E aquilo que está escondido virá naturalmente, porque nos apaixonamos, ou então nos tornamos grandes amigos, ou solucionamos questões dessa pessoa nessa vida que nós não conseguimos em outra vida solucionar. E assim vamos avançando, evoluindo, ficando cada vez melhores. Nada há oculto que não venha a ser descoberto. Por isso, volta e meia, a humanidade recebe os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes cientistas, como Einstein, para nos dizer das maravilhas que existem no universo, e um dia nada mais estará oculto para nós. Nós saberemos tudo, e o processo evolutivo terá nos alcançado, enfim, estaremos perfeitos. E o que nós vamos fazer perfeitos?
nós vamos ajudar aqueles que ainda não forem perfeitos. Por isso, há muita coisa para se fazer ainda. Nós mal começamos. Como diz José Grosso, só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Ainda há muitas vidas a viver, há muitos planetas a habitar, há muita coisa oculta de nós mesmos que nós vamos colocar para fora, deslindar, embelezar, enobrecer, e então vamos avançar sempre. Nem preciso dizer que foi por isso que Jesus afirmou: a cada um segundo suas obras. Porque aquilo que nós sonhamos, um dia virá. Se não nessa vida, numa outra. Aquilo que nós mentalizamos, desejamos para o outro, retornará para nós. Se for bom, tanto melhor. Se não for, o problema vai permanecer conosco. Vocês devem se lembrar de uma história que aconteceu com o Chico quando ele era bem pequeno e morava com a madrinha. O primo dele, que era uma pessoa dificílima, surgiu com uma ferida na perna horrível. E a madrinha do Chico, que era uma pessoa difícil, escutou uma vizinha dizer: ué, o Chico não diz que vê quem já morreu? O Chico não diz que cura? O Chico não falava nada disso. Ele dizia, sim, que via quem já tinha morrido, mas que curava, não. Põe o Chico para lamber a ferida, que o Chico vai ficar, que o menino vai ficar bom logo. E aí, a madrinha disse: a partir de amanhã, todo dia de manhã, você vai lamber a ferida do seu primo. Vamos ver se você cura de verdade. E o Chico ficou enojado. Ele tinha 8 anos. Aparece Dona Maria João de Deus, mãe do Chico já desencarnada. Meu filho, obedeça a sua madrinha. Ela é tão boa, só a mãe do Chico achava a madrinha boa. Obedeça. Mas, mãe, é uma ferida aberta, sanguinolenta. Não tem problema. Eu vou colocar a minha mão entre a sua boca e a ferida. Você não vai sentir nada, meu filho. Beije a minha mão. Olhe e veja a minha mão entre a sua boca e a ferida do seu primo. E nem preciso dizer a vocês que 1 semana depois, a ferida fechou completamente e a perna ficou curada. E toda a vizinhança com o olho desse tamanho. Porque, obviamente, a língua do Chico tinha poder. Mas não era simplesmente a língua dele. Era a mão da mãe do Chico ali, oculta, trazendo toda a energia necessária. Aquele menino que não merecia. Porque ele fazia xixi na cama e de manhã dizia que o Chico é que tinha feito xixi. Só para dar uma ideia para vocês da perfeição que o garoto era. Mas essas eram as provas que o Chico tinha que atravessar, para que mais tarde ele psicografasse 16 livros de André Luiz, contando essa maravilha que é você não permitir que o que está escondido em você te faça mal. Para isso existe o psiquiatra amigo, o psicólogo correto. Existe até um amigo que vai ouvir o seu desabafo. Existem as pessoas com quem você pode lidar. Você vai tirar essa energia que te incomoda, que te machuca, que te dói, e vai perguntar: o que você acha, fulano? O que você faria no meu lugar? Não é perguntar para Deus e o mundo, não. É saber também com quem você conversa, a quem você pergunta. Porque quando nós ocultamos uma coisa por muito tempo, aquilo como que apodrece dentro de nós. Os amigos espirituais dizem que no futuro todas as doenças deixarão de existir, porque nós saberemos que todas nascem da nossa mente e dos sentimentos menos nobres do nosso coração.
Por isso os espíritos dizem, a cura de todos os tipos do câncer, segundo eles, é tão fácil, mas nós não conseguimos a cura. Pessoas de todas as idades desencarnam vitimadas por essa doença. E por quê? Porque algo em nós trabalha contra nós naquele momento, em que determinada célula determina, lá por ela, lá dentro, que ela vai agir de forma diferente. Por que alguns se curam e outros não? Aí entra o processo. Quantas vezes vimos os espíritos amigos dizerem nos trabalhos de tratamento físico-espiritual, você, meu filho, pediu para não ficar curado. Nós não podemos curar você, porque pela sua vontade, a sua alma é que precisa ficar curada, o seu corpo não. E eram pessoas jovens que procuravam a comunhão espírita, mas não podiam ficar curadas, porque elas mesmas haviam determinado que a lição tinha que ir até o final. E quando você não vê, mas escuta, a gente tem sempre alguns espíritos amigos que se preocupam conosco. Eu tenho uma série de exames para fazer para operar catarata. E são exames meio laboriosos, porque os meus olhos nunca foram 100%. Aí eu procurei na minha casa inteira e os exames tinham desaparecido. Os pedidos de exame tinham desaparecido. Eu suava. Eu arrumei todos os armários, todas as gavetas, tudo que vocês podem imaginar. A minha casa já é arrumada que nem o palácio da Rainha da Inglaterra. Que Deus a tenha, porque agora ela já está do lado de lá. Mas eu procurei em tudo que foi lugar. Mais de uma vez. Sentei no sofá da sala. Escuto a voz de um amigo espiritual dizendo, o que você procura está ali, na arca, embaixo da televisão. Eu, tola, falei, não está não, que eu já procurei 2 vezes. Ele, com a maior tranquilidade, procure a terceira. E eu achei. Eu liguei para minha filha, Mariana, você não vai acreditar o que eu encontrei. Mãe, você achou os exames? Bom, não fui bem eu, mas achei os exames. Então, vocês vejam. Olha, todo espírito que gosta de nós pede, às vezes, para ficar por nossa conta, quando podem. Aí você sai, quando você está embaixo do prédio, esqueci o ferro ligado. Aí você vai, o ferro estava ligado, você desliga, você desce e diz para o porteiro, eu sou o máximo. Lembrei que o ferro estava ligado. E o espírito amigo ali, o ferro está ligado, o ferro está ligado, o ferro está ligado. Vocês pensam que não tem? Tem. Eu sempre fui desligada. Eu tinha o quê? Uns 12 anos, ainda não tinha chegado na comunhão, só cheguei aqui com 15. Eu andava na W3 Sul, de repente eu escutava uma voz assim, olha o buraco. Quando eu olhava um buraco desse tamanho, que já existia naquela época, mais um passo e eu teria caído no buraco. Ora, você escuta uma voz, você olha para os lados, não tem ninguém, ou você é doida, né? Ou você está escutando um espírito amigo. Oculto a sua visão, mas a sua audiência funcionando. Quando você vê, você imediatamente escuta. Mas, às vezes, você escuta sem ver. E pode acreditar. Você, se for bom conselho, siga. Nada é acaso. Quem está oculto, quando se manifesta, é para fazer o melhor que ele puder por você. Uma vez, voltando de uma palestra aqui, no sábado, quando eu abri a porta da minha casa, havia um espírito sofredor na sala. Ele virou-se para mim e disse, você acredita que esses espíritos que tomam conta da sua casa me disseram que eu não posso morar com você? E eu, fazendo aquela cara moderna, falei, é mesmo? Eles disseram isso? Disseram. E desapareceu.
Mas quando você, aqui entre nós, não tem o hábito de orar, pelo menos uma vez por dia, Senhor, que as forças do bem estejam comigo, protege a minha casa, porque a minha casa é o meu alicerce. Quantos não têm casa? Todo dia, quando eu sento para tomar café, eu amo café. Eu penso em todas as pessoas que estão nas ruas e que dariam tudo por uma xícara de café. Será que a gente dá valor quando a gente senta? Ah, eu moro sozinha, ninguém está me olhando, mas o invisível sabe. Sabe quando você agradece, sabe quando você se revolta, sabe o que sai do fundo de você. E aquilo tem que ser alimentado e realimentado, porque senão você não dá 10 passos e já vem a fraqueza, já vem a preguiça, já vem o desânimo. Meu Deus, eu nunca vi tanta gente desanimada como agora. O que é isso? A vida mal começou para nós. A vida que vale a pena viver mal começou para nós. E nós estamos desanimados? Não, esse ano mal começou. Ainda que traga lutas, não importa, porque lutas são para serem vencidas. A única coisa que nos perguntarão um dia é o que foi que nós deixamos no coração do outro. E se Deus quiser, nós vamos responder coisas maravilhosas. Todos nós. Portanto, se você é um desencarnado que está na plateia, e há milhares aqui, venha, volte à Terra com coragem. Escolha um pai e uma mãe bem bacanas, ou não tão bacanas assim, mas você vai ser bacana e vai ser o suficiente. Se você já está na Terra encarnado, faça o seu melhor. Cuidado com os pensamentos intrusos. Ai, hoje eu estou lembrando do fulano. Eu namorei fulano há 60 anos atrás. Ele era tão bacana. Será que ele morreu? Será que ele casou? Pelo amor de Deus, gente. Vamos colocar nossa mente para funcionar de verdade. Vamos acordar e pensar. Deus. Força, alegria, coragem. É isso que nós precisamos ter. O resto virá. Nós mesmos vamos buscar. O importante é que, com coragem, nós vamos vencer tudo. Hoje é difícil, amanhã será mais fácil. Hoje vivo de facilidades, lutarei para que, quando a hora difícil chegar, eu esteja preparado também. Não nos esqueçamos disso. A misericórdia de Deus está em toda parte. Não importa a quem chamemos de Deus. Vamos imaginar que a única coisa que não é oculta é o amor de Deus por todos nós. Que Ele nos abençoe, que nos guarde e que hoje a nossa mentalização final, antes que Cristina nos acompanhe na oração, seja por todo aquele que vive a perda de alguém querido e não acredita que vai reencontrar esse alguém em alguma parte. Não há solidão maior do que essa, a de quem perdeu a fé. Que hoje a nossa mentalização seja para aqueles que perderam a fé, que possam reencontrá-la, que possam ter a certeza absoluta que Jesus afirmou inesquecível. Eu estarei convosco até o final dos séculos.